Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero neste momento trazer uma porção da palavra de Deus e nesta oportunidade falarei um pouco sobre o que é um discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Lucas capítulo 14, versículo de número 26 e 27, e também iremos ler o versículo de número 33. Desde já lhe agradeço por você me assistir, por você estar aí acompanhando. Convido você a pegar uma Bíblia, a pegar um caderno, também uma caneta, para fazer aqui algumas anotações, pois irei compartilhar alguns textos relacionados a esse tema, discípulo, né? O que é um discípulo? Então nos diz a palavra do Senhor em Lucas 14, 26, a partir. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está trazendo essa palavra dirigida aos seus discípulos, né? Estava ensinando. Veja o preço do discipulado. Jesus está dizendo aqui que aqueles que vão ao encontro dele, né? E ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos e até a sua própria vida, né? Aquele que vai ao encontro dele e não carrega a sua cruz, não nega a si mesmo, não nega a sua própria vontade. Aquele que vive a sua vida desordenadamente, né? Sem compromisso com esta palavra, sem compromisso com o Mestre. Porque se Ele é Senhor da nossa vida, se Ele é Salvador, é importante nós seguirmos os seus ensinamentos, seguirmos os seus passos. 1 João, capítulo número 2, versículo 6, vai dizer que aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, se nós estamos em Cristo e se Ele é nosso mestre, é preciso nós seguirmos os seus passos, os seus ensinamentos, seguirmos o seu exemplo. Então, aquele que ama mais ao pai, à mãe, né? Aos irmãos, às irmãs, não renuncia à sua vida, esse não é chamado de discípulo de Jesus. Todos nós, meus amados irmãos, iremos um dia, né? Iremos quase sempre aborrecer pai, aborrecer mãe, aborrecer a esposa, aborrecer irmãos, irmãs, filhos, porque para seguir os passos de Jesus, para fazer aquilo que Ele nos manda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, eu quero trazer aqui o conceito de discípulo. O que significa discípulo? Discípulo significa seguidor e imitador de um mestre. Alguém que é praticante dos ensinamentos de um mestre, alguém que está procurando tornar-se semelhante a seu mestre, naquilo que está aprendendo dele, no exemplo que vê nele. Então, queridos irmãos, é preciso atentarmos para esta instrução. Discípulo é aquele que segue o mestre, né? Aquele que segue o seu exemplo, aquele que coloca em prática os ensinamentos do seu mestre. Então, como é que Jesus ele identifica um discípulo nos evangelhos? Primeiro ponto que eu quero destacar é que um discípulo é uma pessoa que está envolvida com a palavra de Deus de maneira contínua. Louvado seja o nome do Senhor. É continuamente, queridos irmãos, que um verdadeiro discípulo, louvado seja o nome do Senhor, ele está envolvido com a palavra. Louvado seja Deus. Está escrito aqui em João, vamos ler João capítulo 8, versículo de número 31. João 8, versículo 31 nos diz assim a palavra do Senhor. Assim mesmo, versículo 8, versículo 31, vamos lá. Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, meus amados, se verdadeiramente já estamos em Cristo, nós iremos permanecer firmes na sua palavra, né? Estaremos envolvidos com a palavra, estaremos aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 2. Discípulo é aquele que ama sacrificialmente, sem medir esforços. João capítulo 13, versículo de número 35. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja a importância sobre amar. Muito se é pregado, muito se é ensinado sobre amar. Mas como é difícil, meus amados irmãos, amarmos aquele que nos persegue, aquele que nos lança injúria, aquele que nos caluniia, né? Aquele que nos persegue. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que é discípulo do Senhor, ele deve amar sacrificialmente, sem esforços. É importante, meus amados irmãos, pedirmos essa graça de Deus, de amar, né? Amar aquele que nos persegue, aquele que nos caluneia, né? Aquele que nos lança injúrias. É importante, meus amados, amar. Terceiro ponto. Discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. João capítulo 15, versículo 8 nos diz assim a palavra de Deus: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Veja, meus amados irmãos, que Jesus ele nos chamou. Jesus ele nos resgatou, né? Ele nos salvou de uma maçã de pecado a qual nós vivíamos, e agora eu e você precisamos dar frutos, né? Foi para esse propósito que o Senhor nos chamou, para darmos frutos. E aquele que dá fruto serão os discípulos do Senhor. Que tipo de fruto é esse que nós devemos dar, meus amados? Está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 21, vai tratar sobre o fruto do Espírito Santo. A paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Esses são fruto do Espírito Santo. Então o Senhor nos chamou para darmos fruto. Louvado seja Deus. Quarto ponto que eu quero destacar aqui é que discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo, né? Discípulo é aquele, meus amados irmãos, que carrega a sua cruz, né? Todos nós fomos chamados a carregarmos a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E a cruz, meus amados irmãos, ela é uma cruz de renúncia, de abnegação, de afastamento do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, está escrito aqui, né, como foi falado aqui nesta oportunidade, que aquele que não carregar a sua cruz, ele não pode ser discípulo do Senhor. Meus amados irmãos, temos que renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos a nossas próprias vontades, nossos próprios anseios, para seguirmos ao Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto ponto que eu quero destacar é que discípulo de Cristo significa estar nele e viver nele, fazendo a vontade do Pai. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 46 ao versículo de número 50. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Mateus 12, versículo de número 46 ao 50. Falava de Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos.
pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então todo aquele, meus amados, que faz a vontade de Deus, né? Jesus está dizendo aqui que é irmão, mãe, louvado seja o nome do Senhor, irmã. Veja, meus queridos irmãos, que é preciso estar nele, viver nele e fazendo a vontade do Pai. Marcos capítulo de número 3, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 31 ao 35. Novamente ele diz, né? Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando ao lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e ele lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Temos nós feito a vontade do Senhor, temos nós seguido a Jesus. Jesus de fato tem sido nosso mestre. Vá meditando aí, meus amados. Sexto ponto, discípulo é uma pessoa que está disposta a aprender com seu mestre e que deseja ser como ele. Todos nós, irmãos, temos que estar disposto a aprender com o nosso mestre, a darmos ouvido ao nosso mestre, a meditarmos nos seus ensinamentos, a aplicar aquilo que o mestre está